Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes. Antes de mais nada, hoje é aniversário da nossa irmã Ronilda. E quando fizermos a prece de encerramento, vamos vibrar bastante saúde para ela e muita paz. Então vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso divino mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro O Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. E vamos fazer muitas vibrações de saúde para nossa irmã Ronilda. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Boa noite pessoal de casa, os irmãos aqui presentes, para mais uma noite de estudos, aos irmãos desencarnados que chegam à nossa casa de oração. Hoje nós vamos dar continuidade, né, no livro O Céu e o Inferno. Nós estamos no capítulo 2, Espíritos Felizes, e na quarta-feira a gente começou a conhecer um pouco da viúva Fallon, né, essa irmã que foi considerada um espírito feliz e está em contato com os médiuns, né? Escrevendo como foi a sua passagem, como é estar lá do outro lado para a gente. E aí a gente está no meio do contato dela primeiro contato dela que ela fez com os médiuns. Lembrando um pouquinho que ela foi uma pintora, né? Nós vimos na quarta-feira, e agora ela continua dizendo assim: basta para artista, é a vez da amiga. Por que, bom amigo, senhor Allan Kardec, ficar assim afetada pela minha morte? Sobretudo vós que conheceis as decepções e as amarguras da minha vida, deveríeis alegrar-vos. Ao contrário, por ver que agora não tenho mais que beber do cálice amargo das dores terrestres que esvaziei até o fim. Vós não me dirieis para parar. Sabeis que converso longamente pela primeira vez. Então, deixo-vos. É a vez de meu excelente amigo Sr. Kardec. Quero agradecer-lhe pelas afetuosas palavras que dirigiu à amiga que o precedeu no túmulo. Pois, por pouco, não partimos juntos para o mundo em que me encontro, meu bom amigo. Aqui ela está fazendo uma alusão à doença do Kardec, que o Dr. Demê também falou para a gente já. O que teria ela dito, a companheira bem amada de vossos dias, se os bons espíritos não tivessem posto isso em boa ordem? Seria então que ela teria chorado e gemido, e eu compreendo. Mas também é preciso que ela tome cuidado
para que vós não vos exponhais de novo ao perigo, antes de terdes acabado o vosso trabalho de iniciação espírita. Sem isso, correis o risco de chegar demasiado cedo até nós, e não ver, assim como Moisés, a terra prometida a não ser de longe. Ficai, portanto, alerta. É uma amiga que vos previne. Agora, vou-me embora. Retorno para junto de meus queridos filhos. Depois vou ver além dos mares, se minha ovelha viajante chegou enfim ao porto, ou se ela é joguete da tempestade. Uma de suas filhas morava na América. Que os bons espíritos a protejam. Vou reunir-me a eles para isso. Voltarei a conversar convosco, pois sou uma conversadeira incansável. Vós vos recordais. Então, adeus, bons e caros amigos, até breve. Bom, aqui ela já fala pra gente que ela não é mais a artista, né? Ela fala que ela é uma amiga. Então, é aquela questão que a gente vem falando, né? Os títulos ficam aqui na Terra. E o que vai para lá é o prestígio, né? No sentido de ser uma boa pessoa, ser uma boa amiga. E aí ela pergunta diretamente para Kardec, por que você ficou tão afetado com a minha morte? Né? E ela acrescenta que ele, conhecendo as dores que ela já passou aqui na Terra, né, ele deveria se alegrar, porque ela finalmente havia deixado de beber do cálice amargo das dores terrestres. Olha como ela não se revolta, ela não lamenta, ela tem uma gratidão pelo término da prova que ela tinha em vida. Né? Na quarta-feira, a gente viu que ela foi perdendo a visão até ficar cega. Né? Ela morreu cega. Então, a doutrina esclarece muito para a gente que a gente não tem que negar as nossas saudades. Né? Mas ela convida a gente a compreender que, para quem vive com dignidade, para quem vive com esperança, com resiliência, a morte, ela pode representar um descanso, uma libertação e até a continuação da vida, que é isso que a gente no fundo sabe, que a vida continua, né? É uma só. E aí ela também lembra aqui, ela deixa um recado para Kardec, que ele quase desencarnou antes dele concluir a missão dele, né? Que ele precisava permanecer na Terra. E a gente leva uma reflexão, né? Porque cada espírito, cada irmão possui um tempo aqui, possui uma tarefa aqui. E ele não vai embora antes do término, né? E quantas vezes a gente tenta diminuir as nossas provas, as nossas dificuldades, ou até mesmo fugir, não aceita as próprias provas que nós colocamos para nós mesmos antes de voltar, antes de nos reencarnarmos. Então, enquanto Deus nos conceder a oportunidade de existirmos e de estarmos aqui, é porque ainda nós temos que aprender, nós temos que reparar, nós temos que construir, nós temos que doar. E a nossa missão, talvez, olhando assim, quem sou eu, né? O que eu fiz? Eu não fui nada de especial. Eu não fui prefeito, eu não fui governador, eu não fui presidente da República, eu não fui um médico que descobriu a cura. Mas, talvez, aos olhos do mundo, a nossa missão não seja essa. Só que, perante os olhos de Deus, Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Deus está vendo os nossos cuidados, as nossas atenções, as nossas doações. Isso é o mais importante, né? E no final da comunicação, ela diz que vai ao encontro dos filhos, porque ela acompanhou a filha que estava na América. E ela pede aos bons espíritos que a protejam, né? Então, olha só, a maternidade não terminou com a morte dela. O amor continuou cuidando da filha, intercedendo por aqueles que ficaram. É mais uma demonstração que a gente tem de que a família é um vínculo espiritual muito forte e às vezes muito mais profundo do que o vínculo biológico. O espírito, ele continua sendo ele mesmo,
ele continua amando, lembrando, aconselhando, se preocupando, cultivando amizades, né? E que bom, isso consola, né? E transforma a nossa visão da morte, que a morte não é o fim, é apenas uma continuação, uma passagem. E quando ela diz que terminou de beber o cálice amargo das dores, a gente tem aquela visão de que a felicidade quando eu nunca mais sofrer, quando eu nunca mais tiver um desafio, quando eu nunca mais tiver um probleminha, eu vou ser feliz. Só assim eu vou ser feliz, né? A gente tem essa imagem atualmente. Só que a doutrina, ela nos esclarece uma outra coisa. A felicidade não é o fim das nossas provas. É a certeza que essas provas têm um propósito. Elas têm um motivo. E a certeza de que nenhuma dor que a gente esteja passando vai ser eterna. Então, felicidade, eu só vou ser feliz quando eu tiver tudo o que eu quero e não tiver mais nada. Não tenho mais um problema de saúde, eu não tenho problema familiar, eu não tenho nenhum tipo de problema. Acabou. E aí eu vou ser feliz. Se a gente pensar assim, nós nunca seremos felizes, né? Exatamente. E aí, quando a gente compreende isso, a gente encontra forças para enfrentar os nossos desafios com mais serenidade. Porque nós vamos ter desafios, nós estamos aqui para termos desafios, para enfrentarmos as nossas provas, né? E Deus nunca vai nos abandonar, Deus sempre está conosco. E assim como aconteceu com ela, vai chegar o dia que a gente vai poder olhar para a nossa caminhada e perceber que cada lágrima que a gente derramou serviu para o nosso crescimento espiritual. E aí ela continua, ela diz assim, num segundo encontro, dia 8 de fevereiro de 1865, eles fazem uma nova comunicação com ela. Eles falam assim: cara senhora Fowler, estou muito feliz com a comunicação que me fizeste no outro dia e com a vossa promessa de continuar nossas conversas. Reconheci-vos perfeitamente na comunicação. Falais ali de coisas ignoradas pelo médium e que não podem vir senão de vós. Depois, vossa linguagem afetuosa a nosso respeito é bem da vossa alma carinhosa. Mas há em vossas palavras uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que não vos conhecia durante a vida. Sabeis que a esse respeito eu me permiti mais de uma advertência em certas circunstâncias. Aí ela diz assim: é verdade. Mas, assim que me vi gravemente doente, recuperei minha firmeza de espírito, perdida pelos desgostos e as vicissitudes que, por vezes, me haviam tornado receosa durante a vida. Disse a mim mesma: és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação do seu ser e vê, pelo pensamento, o caminho luminoso que tua alma deve seguir ao deixar teu corpo e que a conduzirá, feliz e liberta, às esferas celestes, onde deves viver doravante. Bom, Kardec diz aqui uma coisa muito interessante logo no começo, que ele fala que as palavras dela transmitem agora segurança, equilíbrio e firmeza. E ele lembra que durante a existência corporal, ela estava muito abatida, né? Inclusive pelos sofrimentos e pelas dificuldades que ela enfrentava em vida. E isso nos mostra um aspecto da seriedade dele. Ele não idealiza os irmãos espirituais, né? Ele compara a personalidade da pessoa em vida com a comunicação que ele recebe. Então, buscando elementos que confirmem a sua autenticidade, para verificar se é certeza que é aquele irmão que está fazendo contato. E aí, além disso, há um ensinamento para nós. Mesmo pessoas sinceras, pessoas bondosas, né? Essas pessoas, elas vão passar por medo. A gente pode ser bom, a gente pode ser sincero um com o outro,
Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter medo de alguma coisa na nossa vida. Isso não vai querer dizer que a gente não vai desanimar, que tem dias que não serão fáceis, né? E a fé, ela nos torna, né? Ela não nos torna insensíveis às dificuldades. Não é porque eu tenho fé que eu não vou mais sentir dificuldade. Eu tenho fé, então é porque eu tenho fé, eu não posso ter medo, eu não posso ficar ansioso, né? Então a fé, ela vai nos oferecer recurso para superar o medo, recurso para superar a ansiedade, porque está tudo bem em sentir medo, está tudo bem em sentir-se desanimado naquele dia, né? A fé, a gente não tem que ficar colocando ela em prova o tempo todo. E olha o que ela diz: assim que me vi gravemente doente, recuperei minha firmeza de espírito. Então, a doença, ela usou essa doença, a cegueira dela, como um convite à renovação interior. Ela recupera a firmeza e não a saúde. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue mudar uma circunstância, né? Não tem como, ela está doente, ela não tinha como voltar a enxergar, né? Vou voltar a enxergar num passe de mágicas, por exemplo. Não é isso. Ela mudou a postura dela diante da cegueira. Ela compreendeu que a desencarnação estava se aproximando e ela decidiu fortalecer o espírito em vez de ficar desesperada. Olha que bonito. És espírita, esquece a terra. Esquecer a terra não é virar as costas e esquecer tudo o que ela passou, né? Significa desprender-se excessivamente daquilo que é passageiro. Então ela começa a conversar com ela mesma, depois que ela conhece a doutrina, né? Ou seja, você conhece a imortalidade da alma. Nós estamos estudando e aprendendo que a alma é imortal. Nós estamos aprendendo que a morte não existe. E olha que bonito. Prepara-te para a transformação do seu ser. Então, não tem perda. Não tem esse desligamento, não tem um desaparecimento. Morri, fui embora e acabou. Existe uma transformação. O ser dela passaria por uma transformação com a morte. E é exatamente o que nós temos conversado em todos os estudos. A morte, ela não é o fim, ela é uma mudança de estado, porque o espírito continua vivendo. E quando ela diz, essa intuição não me enganara, foi ela que me devolveu a coragem, a calma e a firmeza. Olha que interessante. O que sustentou essa irmã, essa senhora Follow, né, esse espírito feliz, não foi uma certeza que ela estava baseando em privilégios, foi a confiança que ela teve na justiça e na misericórdia de Deus. Por quê? Ela sempre acreditou que aqueles sofrimentos que ela estava passando contribuiriam para o seu progresso moral, o seu progresso espiritual. E isso a gente pode chamar de esperança. Então, essa esperança mudou completamente seus últimos dias. Ela ressignificou o desafio por qual ela estava passando. E aí, quando ela disse que a firmeza dela aumentou, é porque ela percebe que as esperanças haviam se realizado. Ou seja, a fé raciocinada não é uma ilusão que nos consola. Porque aquilo que era esperança para ela tornou-se realidade quando ela desencarnou. E este diálogo nos convida a fazer uma pergunta muito sincera, né? A doutrina que nós estamos estudando, que a gente tem frequentado cada vez mais vezes, né? Nos encontrado ou então assistido pelas lives, ela está apenas na nossa memória ou ela está conseguindo chegar no nosso coração? Ela está conseguindo plantar uma sementinha e promover uma transformação em cada um de nós, né? É isso importante a gente começar a pensar. O que a doutrina está trazendo para a gente a nível de transformação? E aí ela continua assim.
dir-me-eis que era um pouco presunçoso da minha parte contar com a bem-aventurança perfeita ao deixar a terra. Mas eu sofrera tanto que devia ter expiado as minhas faltas dessa existência e das existências precedentes. Essa intuição não me enganara, e foi ela que me devolveu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos instantes. Essa firmeza aumentou naturalmente quando, após a libertação, vi minhas esperanças realizadas. É aquilo que eu falei. Ela conhecia os princípios espíritas há muito tempo, só que foi diante de uma doença, diante de um desafio tão grande, que ela decidiu viver isso plenamente. Então, em vez de permitir que o medo dominasse os seus pensamentos, que é uma coisa muito difícil que a gente enfrenta hoje, né? Como não sentir medo? Estou ficando cego, estou perdendo a visão. Tem que ser uma pessoa muito bem evoluída para não conseguir sentir medo, né? Ou então ressignificar esse medo. E ela recordou, né? Naquilo tudo que ela acreditava. E encontrou forças para atravessar os seus últimos momentos com serenidade. E essa mensagem, ela é extremamente atual. A gente vive cercado de informações hoje, é tudo muito mais fácil. A gente consegue, eu não vou ler um livro espírita, mas vou ver um filme, vou ver uma mensagem na internet. Tudo isso é interessante. A gente tem tudo isso muito fácil, a gente tem palestras acessíveis com mais facilidade, né? E a gente sabe muito. Só que quando chega a enfermidade, por exemplo, quando chega a doença, quando a gente perde alguém que a gente ama, muito querido, quando a gente começa a ficar ansioso, como a gente começa a ter incertezas diante da vida, que é o que a gente mais sente, né? Incerteza. Será que aquilo vai dar certo? Será que vai ficar tudo bem? A gente é convidado a transformar todo esse conhecimento, todos esses nossos estudos, em confiança. A gente precisa confiar mais. E talvez esse seja o maior ensinamento, porque a verdadeira fé, ela não vai eliminar os nossos problemas. A fé, ela não vai eliminar os nossos desafios. Ela vai nos ajudar a atravessar essas situações com mais coragem, com mais esperança. Quanto mais nós confiarmos em Deus, no dia a dia, todos os dias, mais preparados a gente vai estar para enfrentar tudo. E não apenas a morte, não apenas o desencarne, só que as pequenas transformações que a vida traz para a gente no dia a dia em forma de desafio. Ela não esperou morrer para encontrar a paz. Ela começou a construir essa paz todos os dias. Por quê? Porque ela escolheu confiar em Deus. E talvez seja uma das maiores lições que a gente possa levar conosco, né? Na hora do desencarne. Porque o material a gente já sabe que a gente não vai levar. Caixão não tem gaveta. Mas e a nossa paz, né? E a nossa confiança? E a nossa fé? Será que nós estamos preparados, né? Para isso? E eu estava até conversando com o Tom hoje, quando eu fazia o estudo, que a gente percebe que as pessoas, elas se aproximam de alguma religião, normalmente, por conta da dor. Está passando por um momento muito difícil e se apega àquilo. E está tudo bem, não é errado, porque afinal é a dor que levou os corações aflitos a buscar Jesus, os ensinamentos de Jesus. O problema não é chegar naquela determinada religião pela dor. O verdadeiro crescimento vai acontecer quando a gente descobrir que Deus não prometeu retirar a dor, não prometeu retirar todas as dificuldades do nosso caminho, só que Deus prometeu estar conosco, né? O próprio Evangelho disse: quem me seguir não sofrerá. Ele nunca disse isso. Jesus nunca falou dessa forma. É ao contrário. Ele ensinou para a gente que nós vamos encontrar aflições. Só que ele nos ensina a ter mais ânimo, né? A promessa não é uma estrada sem pedras, mas de que nenhuma pedra será maior que o auxílio de Deus. Então, por exemplo, eu vou me falar como exemplo. Eu, quando comecei na doutrina,
Eu esperava que fosse acontecer uma transformação imediata, né? Assim acontece com muitas pessoas que procuram uma determinada religião e acham que os problemas vão desaparecer. Acabaram meus problemas. E eu imaginei que isso fosse acontecer logo de cara, né? E aí, depois eu comecei a perceber, com muito custo, com muito estudo, que o verdadeiro milagre não é esse, ele não vai acontecer dessa forma. Os problemas vão continuar, os desafios vão continuar, só que quem vai mudar é a gente. A gente passa a enxergar melhor as coisas, a gente passa a perceber as coisas de forma diferente. É isso que muda, esse é o verdadeiro milagre, né? Porque antes, por exemplo, uma dificuldade pode fazer a gente perder a esperança logo de cara. Só que hoje a gente é convidado a orar, a gente é convidado a rezar, a gente é convidado a ter esperança, né? Ai, nossa, por que eu estou passando por tal situação? Eu não mereço esse castigo. Não é um castigo, né? É uma oportunidade de aprendizado. E por quê? Nós nos tornamos perfeitos? Não. Estamos bem longe de sermos perfeitos, né? Mas porque a gente começa a olhar a vida de outra forma. Principalmente se a gente passar a olhar a vida pela perspectiva da imortalidade, de que somos imortais. Nós não precisamos ter tanta pressa, né? A gente continua. E a doutrina é isso. A doutrina não vai oferecer para a gente, por exemplo, uma vida sem cruz para carregar. Ela vai nos ensinar que essas cruzes vão existir, ela vai nos ensinar como carregar cada cruz e nos assegura que nenhuma dessas cruzes serão eternas. É o caso da senhora Fowler. Ela desencarnou cega e quando fez a passagem, não estava mais. Ela poderia enxergar mais do que ela enxergava quando estava encarnada. E eu volto a falar aquilo, né? A gente vive numa cultura hoje que associa a felicidade à ausência de problemas, né? Nossa, tá doendo e eu não vou mais conseguir. A minha vida tá dando totalmente errado. Só que a verdadeira felicidade vai surgir quando a gente compreender que as nossas provas, que as nossas dores vão auxiliar no nosso crescimento. Se a gente viver, inclusive as dores, as nossas provas, com confiança, com amor, com perseverança, por mais que seja difícil, falando parece fácil, não é, porque cada um sabe a dor que carrega dentro de si, cada um sabe o problema que tem aqui dentro, o desafio que tem que enfrentar, né? E Deus está conosco, Deus não vai nos desamparar em nenhum momento. Essa é a verdadeira fé, essa é a verdadeira religião, independente se ela é evangélica, católica, se ela é espírita, budista, umbanda. A verdadeira religião, na minha visão, tá? É aquela que transforma o nosso coração, é aquela que nos transforma, é aquela que não vai apenas nos consolar, né? Nem aquela que vai nos explicar algo que nos está acontecendo. É aquela que vai nos tornar cada vez mais paciente, cada vez mais humilde, mais confiante em Deus, mais fraternos cada dia. Agora, se acabou um estudo, procurei uma casa de oração, procurei uma igreja, e o meu problema não desapareceu, realmente, o problema não vai desaparecer. Só que se a gente perceber que a gente consegue enfrentar esse problema, esse desafio de uma forma diferente, então essa religião já realizou um imenso trabalho no coração da gente. E é isso que eu sinto aqui, é isso que eu sinto na doutrina espírita. Ela mudou a forma de enxergar, mudou a forma de fazer com que a gente enxergue os nossos desafios, que enxergue a vida, né? Emmanuel tem uma frase muito conhecida, que a dor é uma bênção, quando nos ensina a viver melhor. E não é porque a dor seja boa, mas porque quando a gente acolhe essa dor com fé e reflexão, ela vai nos despertar virtudes e
coragem que a gente talvez nem imaginasse que tivesse. Então, que Jesus nos inspire cada vez mais os nossos pensamentos, que a paz que essa irmã encontrou ao desencarnar no fim da vida, daquela vida, né, também nos fortaleça, para que a gente possa compreender cada vez mais os nossos desafios, as nossas provas, com mais fé, com mais esperança, com mais amor. E é isso. Que assim seja. Pessoal, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Obrigado, Marcelo. Que isso, obrigado. Estamos juntos aprendendo. Obrigado. Tem algum recado do pessoal de casa? Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver se eu consigo enxergar quem está na live. Ah, consegui aqui. Raif está aqui conosco sempre, Marcelo também, Tom, Martadão, boa noite, Marta, Vanessa e Anésio, boa noite. Tem mais alguém que falou alguma coisa aí que está na live? Que eu não... Mas posso falar? A sobrinha do Marcelo, Bárbara, está conosco também na live, seja bem-vinda. Ela é de Terra Roxa? Quando ela já conheceu a casa? Ah, fica o convite, Bárbara. Fica o convite, viu? De segunda, quarta e sexta nós estamos aqui, tá? Alguém quer fazer um encerramento? Alguém se habilita? Então vamos, né? Agradecer mais uma vez por esse momento incrível de estarmos juntos, aprendendo um pouquinho. Então vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos, pedir a Deus, né, e ao nosso irmão Jesus, que nos ilumine cada vez mais, que nos dê cada vez mais força e faça que nós aprendamos, né, a ressignificar as nossas provas, a entender os desafios que nós temos que passar, e que a gente saia, né, com mais fé, com mais esperança, com mais alegria, que a gente possa, né, acreditar em tudo isso, pedir a Deus também que Ele console aqueles que também precisam e ainda não têm essa certeza de que vai passar. Aqueles irmãos que estão em situação de rua, aqueles irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, enfrentando problemas muito maiores, que eles sejam consolados por Deus, amparados por nosso irmão Jesus, e que nós tenhamos também, né, a benevolência e a compaixão de sempre poder estar fazendo um ato de caridade para quem precisa. Afinal, a gente tem tanto, né? A gente tem tanto em agradecer. Só de estarmos aqui hoje é um motivo de gratidão. Então, vamos encerrar o nosso encontro de hoje, o nosso estudo, com um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e nos livre de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Até segunda-feira. Acredito com o nosso irmão Éder, tá? Se nada fugir da programação. Um abraço a todos, bom final de semana e até segunda.